Olá, está começando mais um Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. Dados do Ministério da Previdência mostram que as ocorrências relacionadas ao uso de máquinas e equipamentos representam cerca de 20% dos acidentes de trabalho. Para reduzir esses casos, a norma regulamentadora número 12, que trata da segurança de trabalhadores em máquinas, foi reformulada e vem causando polêmica quanto ao seu cumprimento. Para entender melhor essa questão, está conosco a auditora Luciana Xavier Carvalho, chefe do setor de saúde e segurança do trabalho do Ministério do Trabalho em Santa Catarina. Olá, Luciana, bem-vinda ao nosso programa. Para começar, eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre, ou melhor, contextualizasse sobre a primeira NR12, editada em 1977, e por que da necessidade de se atualizá-la. Bom, Letícia, primeiramente, obrigado pela oportunidade de estar aqui falando de um tema que é um tema muito atual, importante, e um tema que eu tenho uma paixão muito grande por ele. A norma NR12 de 78 e reformulada em 2010, ela veio já para poder dar mais detalhes em relação à previsão que existia na Consolidação das Leis do Trabalho desde 1943, que dizia que todas as máquinas e equipamentos deveriam já contar com proteções de forma a evitar a ocorrência de acidentes. Então, já desde 1943, nós já temos essa previsão na Consolidação das Leis do Trabalho. A nossa NR de 1978, ela já trazia vários conceitos com relação à proteção de máquinas e equipamentos. Conceitos que os próprios representantes dos empresários entenderam que eram conceitos subjetivos. E houve essa necessidade, aquilo que era dito que as máquinas e equipamentos deveriam ter proteções adequadas, que deveriam garantir a segurança e saúde dos trabalhadores, entenderam que eram conceitos subjetivos. E para isso, reunidos em uma comissão tripartite, com participação do governo, dos empresários e dos trabalhadores, foram discutidas alterações à NR12. E como é que foi esse processo que tu mesmo mencionou, que foi uma comissão tripartite com representantes do Ministério do Trabalho e Emprego, dos trabalhadores e dos empregadores? Como é que foi esse processo de construção dessa nova NR? Bom, hoje no Brasil, todas as normas regulamentadoras com foco na área de saúde e segurança, elas são feitas e alteradas com essa composição tripartite. Entende-se uma composição mais democrática, feita também por quem tem a obrigação de cumprir a legislação e também com quem vai se beneficiar da legislação, que são os trabalhadores. Então, é composta essa comissão com representantes do governo, não só do Ministério do Trabalho e Emprego, também de outros representantes do governo, dos trabalhadores e dos empresários. Então é feita de forma tripartite, bastante democrática, é uma alteração que não acontece também de uma hora para outra, eles ficam reunidos, são realizadas audiências públicas, então essa alteração da NR12 foi discutida por mais de 2 anos e meio, para chegar ao texto final que veio em 2010. A nova NR12, ela é enorme. Foram acrescidos a elas aí mais de 300 artigos. Eu gostaria que tu falasse brevemente assim, quais as principais mudanças que a NR trouxe. Bom, toda essa previsão de proteção de máquinas e equipamentos, ela já está no nosso ordenamento jurídico desde 1943, ela é também repetida na Constituição Federal de 88, que diz que o trabalhador tem direito a condições de saúde e segurança adequadas, repetida na nossa norma de 78, e o próprio empresariado compreendeu que esses conceitos subjetivos, adequado, protegido, deveriam ser melhor esmiuçados, para facilitar o entendimento. Então, foi feita essa comissão, essas discussões perduraram por mais de 2 anos, e esse número grande de artigos, ele teve o objetivo de esmiuçar, de facilitar o entendimento, de diminuir a subjetividade, de tornar conceitos abertos em conceitos autoexplicativos. Então, realmente, em termos de proteção, a nova NR12 é muito semelhante à NR antiga. Esse volume de artigos não trazem muitas novidades,
em relação ao nível de proteção que se esperava. Bom, a nova NR12 estabelece padrões de segurança não somente para máquinas e equipamentos, mas também para as áreas onde elas estão instaladas. Queria que tu comentasse um pouquinho como é que funciona isso. Bom, foi pensado pela comissão tripartite que só a alteração à proteção de máquinas e equipamentos, por si só, ela não traria uma condição segura para o trabalhador, porque nada adianta uma máquina com todas as proteções em um piso com saliências e um piso escorregadio. Não adianta que a norma seja protetiva, que tenhamos o piso em condições seguras, mas que tenhamos a falta de espaço entre uma máquina e outra, né, que poderia causar acidentes, um trabalhador encostando no outro trabalhador, os riscos ergonômicos que também são previstos. Então, é um conjunto, é para dar a garantia de que a norma realmente alcance o trabalhador em todos os aspectos de desenvolvimento da sua atividade. A norma estabelece novos e rígidos critérios de operação e também de capacitação dos operadores. Em vigor desde 2010, empresários do setor vêm questionando os diversos dispositivos da NR12. Como a senhora avalia os prazos para que as empresas se adaptassem aos novos dispositivos da NR? Bom, aí eu volto a repetir que então ela foi um detalhamento da norma já existente. Eu digo também que há diretivas europeias que já tratavam do tema. O próprio Ministério do Trabalho e Emprego, em 2005, ele editou uma nota técnica referente a prensas e similares, com texto bastante semelhante ao texto hoje na norma alterada. Então, essa mudança veio de forma gradual até nessa especificação de conceitos. Então, se nós pegarmos a nota técnica de 2005, ali os termos já existiam como estão postos hoje. Eu não sei se nós temos uma questão um pouco cultural de só nos adequarmos quando a norma já está no final, já vai entrar em vigência, porque também ela concedeu vários prazos. A norma de 2010 concedeu prazo de até 60 meses, mas as pessoas às vezes deixam para realizar essas alterações, né, no último dos 60 meses. Está esperando agora. Ou às vezes aguardam a fiscalização chegar, infelizmente. Então, eu acredito que ela não trouxe grandes novidades, mas ela, por ser de um anseio tanto dos empresários como dos empregados e dos empregadores, ela tem um apelo até dos trabalhadores de que as mudanças sejam realizadas. Então essa pressão vem também do chão de fábrica. Bom, Luciana, uma outra crítica também da classe empresarial sobre a nova NR12 é que o parque industrial brasileiro é muito grande e não seria possível trocar as máquinas da noite para o dia. Eu gostaria que a senhora comentasse essa questão. Bom, primeiramente, essa mudança não foi súbita. Então ela veio acontecendo, né? Mas, enfim, hoje a norma como está, eu acredito que muitas vezes uma coisa um pouco cultural nossa também, dos empresários, sem generalizar, porque há empresários que já estão cumprindo a NR12, tentar negar a lei como um todo, tentar descumprir, às vezes gastam mais recursos e mais energia para não cumprir do que o que poderia ser gasto para a atualização de seu parque fabril. No Brasil, para você ter uma ideia, o parque fabril, nossas máquinas têm em média 17 anos. Esse número nos Estados Unidos é de 10 anos. Então nós já temos um parque fabril bastante obsoleto. E eu acredito que algumas alterações nas máquinas, elas não são de custo tão alto, tão elevado. E além disso, em muitas situações, aquelas máquinas mais antigas, elas deveriam ser realmente descartadas até para melhora na própria produção. Várias empresas que resolveram descartar aquelas máquinas bastante antigas para fazer as intervenções e colocar a máquina com todas as proteções exigidas pela NR12, acabam descobrindo que também ganham em produtividade. Então, eu acredito que esse discurso nós podemos também contribuir para que melhoremos e o empresariado poderia tentar baratear esses custos, entrando em contato com as suas associações, com os seus sindicatos, para que façam o trabalho
conjuntamente, assim conseguindo um valor menor, que procurem o Sistema S, que hoje já veio trazendo soluções para esse maquinário. E acredito também numa pressão das empresas no intuito de conseguir benefícios fiscais ou empréstimos quando a intenção for essa de produzir saúde e segurança. Então, é um viés também que podia ser tentado pelas empresas ao invés de essa tentativa de negação, porque é uma norma que traz melhoria, traz progresso, torna o trabalhador brasileiro também mais produtivo, o país mais competitivo. Uhum. Então, na verdade, o empresariado não tem que descartar todo o seu maquinário, ele pode realizar essas adaptações. Isso. Eu dou um exemplo porque hoje estou chefe, mas trabalhei muitos anos na fiscalização em Joinville, que tem um parque industrial bastante significativo no país. E por lá eu fiz uma análise de acidente que me tocou bastante numa empresa têxtil. A trabalhadora operava uma máquina sem proteção e essa máquina ela tinha que fazer a colocação do tecido em uma máquina que fazia um movimento de giro e puxava o tecido. Ela perdeu um braço e a máquina só parou quando ela já praticamente perdeu o punho da outra mão. Essa máquina foi interditada e a empresa conseguiu garantir a proteção, realizou a proteção, teve a máquina então desinterditada por um custo ínfimo, né? Isso um valor baixíssimo, ainda mais se comparar com o valor de um braço e um punho de uma trabalhadora jovem. Exatamente. E tem alguma diferenciação para micro e pequenas empresas quanto ao cumprimento da nova legislação? Bom, a ANR passou também por uma alteração agora em 2015, trazendo algumas diferenças em relação às micro e pequenas empresas, com relação à capacitação, com relação aos manuais, reconstituição de manuais de máquinas, com relação à necessidade de ter inventário de máquinas. E a outra questão com relação às micro e pequenas empresas é que, em relação à fiscalização, nós temos um critério da dupla visita. Então, quando vamos a micro e pequenas empresas, a nossa primeira fiscalização tem o intuito de orientar as micro e pequenas empresas. Então, esse intuito orientativo, e a única exceção são as situações, obviamente, de risco grave iminente, porque aí tratamos de vida, de segurança, então, nesse caso, não. Sim. Bom, outra polêmica em torno da nova NR12 é a afirmação de que a norma brasileira é mais severa do que a norma utilizada em países da Europa e nos Estados Unidos. Eu gostaria que a senhora comentasse também essa afirmação. Como eu disse, a ANR foi composta de forma tripartite e foi trazida à discussão diretivas, inclusive diretivas europeias e também toda a normatização dos Estados Unidos foi discutida na comissão tripartite. Então a nossa norma ela não avança e também não está aquém do que é exigido hoje para a Europa e Estados Unidos. Eu vou repetir que talvez tenha uma diferença de cultura. Quando também trabalhava em Joinville, uma grande montadora que se estabeleceria na região, 2 anos antes de iniciar a construção de seu parque fabril, eles já entraram em contato com o Ministério do Trabalho para procurar conhecer a nossa legislação e fazer as adaptações em seu maquinário. Nessa ocasião, eu conheci desde o diretor-geral da montadora no Brasil, todo o seu corpo de saúde e segurança, compostos por engenheiros, médicos, e houve essa discussão, houve essa procura, o que geralmente não ocorre com frequência pelo empresariado local. Então há essa preocupação. E conversando com a engenheira de segurança dessa montadora, ela disse que não foi necessário grandes adaptações, porque a norma já era bem compatível com o que ela tinha lá na Europa. Bom, Luciana, a nova NR12, ela faz alguma distinção entre o maquinário novo e usado? Bom, Letícia, com relação a vários dispositivos da NR12, ela concedeu prazos diferentes para máquinas novas e máquinas usadas,
também em relação ao número de trabalhadores. Então, empresa com menos trabalhadores e com máquinas usadas, por exemplo, tiveram mais tempo para se adaptar do que empresa com um número grande de trabalhadores e com máquinas novas. Então, já foi feita essa distinção. O importante é que nós colocarmos que a gente não pode dar valores diferentes para a mão de um trabalhador que trabalha em uma empresa com maquinário obsoleto, para aquele trabalhador, para o valor que daremos à mão de um trabalhador que trabalha numa empresa com maquinário novo, mais produtivo e adequado, aquela que já dispensou recursos para adequar seu maquinário. Então seria aí sim um tratamento muito desigual. Bom, mesmo assim, os empresários querem rediscutir a norma, inclusive já tramita na Câmara de Deputados um projeto para suspender os efeitos da NR12. Como representante do Ministério do Trabalho, como o governo vê essa questão? O meu sentimento, agora não vou falar muito enquanto governo, mas enquanto auditora fiscal, com tristeza, Letícia, porque é uma norma que trouxe segurança e saúde. Nós somos campeões, é uma tristeza também que o Brasil seja campeão, é o 4º no ranking mundial de acidentes de trabalho. E muitos desses casos, como você já disse, de acidentes com máquinas e equipamentos. E hoje, nós aqui no ano de 2015, discutamos ainda um projeto que tenha como objeto cancelar uma norma que trouxe um princípio mais protetivo para o trabalhador brasileiro. E nós vemos já a movimentação da sociedade, dos sindicatos de trabalhadores, daquelas empresas que têm cumprido a NR12, que também encontram uma concorrência desleal com aqueles que ainda não querem se adaptar e trazer segurança para seus trabalhadores. E aqui aproveito para colocar um exemplo que na minha família marcou bastante. O meu bisavô recebeu uma medalha numa feira internacional. As pessoas conhecem mais essa feira porque foi para ela que construíram a Torre Eiffel. Então ele participou de uma feira em 1904 em St. Louis, nos Estados Unidos, ganhou uma medalha pela qualidade do couro que meu bisavô fabricava. E uma de suas grandes tristezas é que no princípio do século passado, então, um de seus empregados, eles tinham um conhecimento na época que para promover a segurança o trabalhador deveria usar um uniforme com a manga bem justa. Ele usava esse uniforme, mas estava frio no dia, ele colocou uma jaqueta e essa jaqueta prendeu a máquina e ele perdeu o seu braço. Então, é um momento que foi um momento de muita tristeza para o meu bisavô. Mas nós estamos falando no começo do século passado. Nós não podemos voltar à discussão do século passado. E hoje ainda, principalmente, porque naquela época meu avô não tinha conhecimento, né? Hoje nós já temos o conhecimento e os meios de realizar as proteções de máquinas. Então, eu vejo com muita tristeza essa tentativa de suspensão da NR12. Muito bem, uma outra crítica, mais uma, dessa vez da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, é que a norma seria subjetiva em várias situações, permitindo um alto grau de interpretação do auditor fiscal. É isso mesmo? Bom, aqui eu volto a falar sobre o que já comentamos, que a alteração da NR12 veio também como um anseio da classe empresarial no sentido de objetivar aqueles conceitos de adequada, de protegida, que já estavam na norma de 1978, então viram a necessidade de tornar aqueles conceitos abertos nos conceitos mais objetivos, por isso esse alto grau de detalhamento da norma. Com relação, já que também se referiu, à ação dos auditores fiscais do trabalho, hoje como estou chefe, eu garanto a você que em 99,9999 dos casos de embargos e interdições, no caso de máquinas e equipamentos, interdições, os auditores se baseiam em um único item da NR12, o item 12.38, que diz que as zonas de perigo das máquinas devem ser protegidas e que repetiu o que já estava em 1978, que repetiu o que já estava na CLT de 1943. Então, eu assusto quando me deparo com essa afirmação.
Bom, exatamente o que eu lhe perguntar agora. Quais eram as principais irregularidades encontradas pelos auditores fiscais? Bom, realmente esse item das zonas de perigos de máquinas desprotegidas, que é o que infelizmente nós vemos vários acidentes com trabalhadores amputados e etc. Os itens também que tratam da parte elétrica da máquina, da segurança elétrica, a questão de ergonomia da máquina também, os botões de emergência. Acredito que é um núcleo bem pequeno, aquele que condensa os maiores problemas e os problemas que nós trabalhamos com maior frequência. Bom, como a senhora mesmo já disse, os números de acidentes com máquinas e equipamentos são altos. Segundo o Ministério da Previdência Social, 30% dos acidentes registrados são ferimentos na mão e no punho, afetando consideravelmente a vida do trabalhador. Você percebeu alguma diminuição a partir da entrada em vigor da NR12, no número de acidentes? Bom, Letícia, muitos dados que nós temos sobre acidentes vêm lá de 2006, ainda 2007, mas eu te digo, pela minha experiência como auditora fiscal do trabalho, sou auditora desde 2007, com certeza vemos uma diminuição. Eu estive em uma empresa com os colegas a pedido do setor de reabilitação do INSS, que disse que já havia 2 trabalhadores amputados fazendo reabilitação. E se eu podia verificar, fazer uma fiscalização nessa empresa. Quando nós chegamos a essa empresa, não eram 2 trabalhadores amputados, eram 11. E o argumento do empresário era, não do empresário, mas do SESMIT, da empresa, da área de saúde e segurança, na conclusão de todos os acidentes era melhora no treinamento do trabalhador. E nós dissemos, meu Deus do céu, não é? Se eles tivessem protegido a máquina após o primeiro acidente, teríamos poupado os membros superiores de 10 trabalhadores. Mas coloca-se muitas vezes a culpa no próprio trabalhador, ele é responsável pelo seu acidente, ele não compreendeu direito, mas quando sabemos que na verdade às vezes a necessidade de produção, a necessidade de correr, a tentativa de terminar um trabalho, então as máquinas elas não têm que ser infalíveis, mas usar toda a técnica existente, é o estado da arte, o estado da técnica, toda a técnica existente, conhecida, para que seja feita a proteção dessa máquina. Aí eu repito aqui uma frase do colega do Rio Grande do Sul, o homem já foi à Lua, e já foi à Lua há muitos anos, então o que é para os nossos engenheiros, né, fazerem proteção de máquinas? Realmente esse assunto é bastante polêmico, mas infelizmente nosso programa chegou ao fim. Obrigada pela participação. Hoje conversamos com a chefe do setor de saúde e segurança do trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego em Santa Catarina, a auditora Luciana Xavier Carvalho, sobre a norma que trata da segurança de trabalhadores em máquinas e equipamentos. Nos vemos no próximo programa. Até lá!